Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento especial, iniciando os estudos do livro de Levítico. Você que tem nos acompanhado sabe que o propósito de estudarmos a Palavra de Deus com profundidade e aplicá-la em nossas vidas é adequarmos as nossas vidas à vontade do Senhor. Somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por isso eu quero incentivá-lo a ter em suas mãos a Bíblia, o seu caderno de anotações abertos, para podermos estudar uma introdução ao livro de Levítico. Aproveito a oportunidade para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e até ministeriais. É através das cartas e dos e-mails que vocês nos mandam e que nós ficamos sabendo do valor do programa. Hoje eu registro o e-mail que vem lá do Japão, da irmã VV. Ela escreve essas palavras muito bonitas. Pastor Itamir, sempre escutamos o estudo da Bíblia, mas moramos no Japão e temos uma dificuldade com o horário do Brasil, porque eu e meu marido trabalhamos em horários diferentes. É possível conseguir o estudo por escrito? Desde já agradeço a Deus por sua vida e por ensinar a palavra com competência, sabedoria e simplicidade. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras e pelo seu interesse. Como eu respondi no e-mail, estamos tomando as providências para colocar à disposição dos interessados os áudios e o conteúdo escrito do programa. Quero cumprimentá-los pela disciplina de estudarem a Palavra de Deus. Agora eu quero convidá-los também a pedir as bênçãos do Senhor para esse programa. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por termos a possibilidade de a cada dia abrirmos a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Tua Palavra possa atrair muitos amigos para que possam também desfrutar dessa comunhão que temos contigo. Orienta-nos pelo Teu Espírito no programa de hoje. Que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer Querido amigo, hoje estamos iniciando o estudo no livro de Levítico. E assim nós vamos voltar a nossa atenção do Novo para o Antigo Testamento. Mas deixe-me contar-lhe um fato bem interessante que li nesses últimos dias, preparando-me para o estudo desse livro. Uma certa senhora, ao lhe perguntarem se já tinha lido a Bíblia inteira de uma só vez, ela respondeu: "Eu nunca a li de uma vez só, embora já tenha lido grande parte dela consecutivamente. 3 vezes comecei a lê-la inteiramente, mas eu parei sempre no livro de Levítico. Eu gostei do Gênesis, do Êxodo, mas, olha, Levítico me pareceu tão insípido, isso é tão desagradável, tão monótono de ler, difícil até de entendê-lo, que eu desanimei e deixei a leitura sequencial." Muito bem, agora eu te pergunto, querido amigo, o que essa senhora merecia? Uma simpatia de nossa parte ou uma advertência? Veja bem, falar de Levítico com uma leitura insípida, monótona, tediosa, sem sabor, é perder, na verdade, totalmente o sentido, o significado e a riqueza do livro. Mas como é que poderíamos esperar que um livro que se ocupa inteiramente com regras possa fornecer uma leitura emocionante? É claro que Levítico não se destina apenas a ser lido. Ele deve ser principalmente estudado. Agora, você sabe por quê? Porque muito pouco do seu tesouro, da sua riqueza, pode ser percebido somente numa leitura. Mas quando nos concentramos, estudamos, meditamos nas palavras do seu conteúdo, então esse livro, que parece ser difícil para ler, ele se torna em um dos mais bonitos textos de toda a Bíblia. Veja bem, alguns têm levantado argumentos que apontam para a dificuldade de se compreender Levítico. E geralmente
apresentam esses argumentos contra Levítico, contra o entendimento de Levítico. Primeiro, eles falam que é impossível de se dominar todo o ritual e simbolismo de Levítico, extraindo dele quaisquer vantagens espirituais. Segundo argumento contrário à leitura e estudo de Levítico, é a constatação que mostra que, diante do término da dispensação mosaica, com o término da dispensação da lei, não conseguimos captar qualquer ensinamento precioso para os dias atuais. Um terceiro argumento contra a leitura, o estudo, a meditação até de Levítico é o fato de que certos mandamentos levíticos, em sua severidade e, por outro lado, em sua trivialidade, não estão de acordo com o restante das Escrituras, que revelam o quê? O conhecimento de Deus. E ainda um último argumento, um quarto argumento contrário à leitura, o estudo, a meditação e a compreensão prática de Levítico é que nesse livro nós não vamos encontrar as empolgantes histórias vistas em Gênesis e Êxodo. Agora, querido amigo, embora devamos reconhecer esses argumentos, qualquer estudo feito com um pouquinho de profundidade em Levítico nos revelará a falha em cada uma dessas argumentações. Como nós veremos, Levítico está repleto de valores espirituais, possuindo uma força viva para os nossos dias. A revelação que encontramos em Levítico sobre o caráter de Deus é única. O nosso Deus é um Deus santo. E essa verdade extraímos do estudo deste livro. Mas, antes de começarmos o estudo propriamente dito do texto, nós temos que fazer vários comentários introdutórios ao livro, que, na opinião de muitos, o consideram como um dos livros mais importantes da Bíblia. Veja só, os estudiosos têm essa concepção sobre Levítico. Alguns até, que entendem ser Levítico, o livro mais importante de toda a Bíblia. Exatamente com essa convicção da importância desse livro é que nós vamos estar iniciando os nossos estudos nesse livro. Porém, veja bem, alguns até pensam que este não seria um livro muito adequado para se estudar num programa de rádio como o nosso. Por exemplo, disse o Dr. Vernon que achava que o seu conteúdo não despertaria muito interesse do público em geral. Porém, depois de vários estudos, ele verificou que houve, por parte do público, uma grande aceitação do estudo no seu conteúdo, inclusive, e assim ele confirmou aquilo que muitos têm entendido, que Levítico é, de fato, um dos livros mais importantes da Bíblia. Então, temos diante de nós o terceiro livro do Pentateuco. Já estudamos Gênesis, já estudamos Êxodo, agora estamos diante do livro de Levítico. No dizer de Harrison, no seu comentário sobre Levítico, este é um livro de espiritualidade altaneira, a qual aponta para a morte do Senhor Jesus. E ainda no dizer de Mesquita, também no seu comentário sobre Levítico, ele afirma que esse é um livro que dá um fundamento básico para todos os outros livros da Bíblia, nos ajudando a entender temas como culto, sacrifícios, os símbolos, a necessidade da santidade e vários outros temas. Creio que todos nós podemos reconhecer que Levítico é, de fato, um dos livros fundamentais para o entendimento do conjunto da mensagem das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque no seu conteúdo temos os princípios corretos da verdadeira adoração. Se você que me acompanha continuamente puder entender a mensagem desse livro, olha, certamente você será abençoado e crescerá na sua devoção ao Senhor. Na verdade, todas as seitas que, embora tenham o nome de cristãs ou evangélicas, mas não são verdadeiramente bíblicas, todos os cultos que existem sem o fundamento das Escrituras sofrem um tremendo abalo ao serem confrontados com o conteúdo desse livro. Agora, você sabe por quê? Porque Levítico é um livro vivo que tem uma mensagem profundamente poderosa sobre o nosso relacionamento com Deus. Então vamos conhecê-lo detalhadamente para absorver todo o seu conteúdo. E para isso vamos às considerações necessárias sobre os aspectos introdutórios do livro de Levítico. Primeiramente, quanto ao seu nome. Em hebraico, uma palavrinha meio difícil, é Vaikra, que quer dizer e ele chamou, que são as primeiras palavras do livro. Em grego,
Levíticos. Levíticos é o nome derivado da tribo de Levi. Os levitas, entretanto, não são as personagens principais desse livro. Alguém poderia supor isso. Não. As ordens e leis que os levitas deveriam cumprir é que estão sendo colocadas em destaque nesse livro. É um manual de normas de como prestar um culto correto a Deus. Segunda observação, quanto à autoria. A evidência interna da autoria mosaica é confirmada no próprio livro, pelo fato do texto declarar 56 vezes nesses 27 capítulos, disse o Senhor a Moisés. Então, confirmando que as palavras de Deus foram dirigidas a Moisés. E também em 1:1, a frase inicial, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Essa frase mostra uma forte ligação entre o livro do Êxodo e esse livro, a partir da inauguração do tabernáculo. A presença do Senhor já estava sobre ele. Então, temos exatamente essa ligação entre Êxodo e Levítico. Como evidência externa, em Mateus 8:4, Jesus confirmou a autoria mosaica quando disse ao leproso que tinha acabado de curar: vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou. Ora, essa oferta que Moisés ordenou está escrita em Levítico capítulo 14. E também Paulo, em Romanos 10:5, referindo-se a Levítico 18:5, ele cita Moisés como seu autor. Ok, agora vamos para um terceiro momento da introdução com relação a Levítico. Vamos falar agora sobre o cenário histórico. O que estava acontecendo naquele momento histórico do povo de Israel? Moisés deve ter composto esse livro depois da saída de Israel do Egito, isto é, depois do Êxodo, durante o período inicial da peregrinação no deserto. Embora grande parte do seu conteúdo tenha recebido diretamente de Deus, certamente a sua organização, na forma que o conhecemos hoje, deve ter ocorrido posteriormente. Na verdade, as Escrituras indicam que Levítico foi uma obra transmitida logo depois que Israel firmou a aliança com o Senhor, conforme vemos lá em Êxodo 19:5. Também verificamos que a lei moral básica, isso é, o decálogo, tinha sido dado já em Êxodo 20. Além disso, a presença de Deus estava já no recém-construído tabernáculo. Nós vimos isso no capítulo 40 do livro do Êxodo. E após todos esses eventos, conforme Deus havia prometido, lá em Êxodo 25:22, vieram então as palavras de orientação para o culto que se transformaram nesse livro de Levítico. O último versículo de Levítico localiza o livro no seu contexto nas Escrituras. Veja só, Levítico 27:34 diz assim: são esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, o povo ainda estava no Monte Sinai quando recebeu essas orientações. Um quarto aspecto introdutório ainda é com relação à data. Todo o conteúdo das leis, bem como os acontecimentos descritos em Levítico, cobrem então algumas semanas só, algumas semanas vividas pelo povo desde o levantamento do tabernáculo, que aconteceu lá em Êxodo 40, até a partida de Israel do Monte Sinai, conforme nós vamos verificar em Números 10:11. Isso deve ter ocorrido por volta de maio de 1444 a.C. E essa é uma data que é aceita pela maioria dos críticos. Agora, uma quinta observação quanto ao período de tempo envolvido. Moisés muito provavelmente registrou essa legislação logo depois do tabernáculo ter sido levantado em 1º de abril de 1444 a.C. e antes do povo começar a marchar em 20 de maio, conforme nós veremos em Números 10:11. Como os últimos 20 dias foram dedicados à realização do censo, conforme Números 1:1, os acontecimentos de Levítico ocorreram provavelmente nos 30 dias do mês de Abide, o nosso mês de abril. Durante esse tempo, os israelitas celebraram por 7 dias o primeiro aniversário da Páscoa e do Êxodo. Mas deve-se destacar que nesse período o povo de Israel não estava se movimentando, não estava marchando.
Todas essas instruções Moisés recebeu ainda lá no Monte Sinai. Sexto aspecto introdutório, quanto ao cenário religioso. Vamos perceber bem como estava Israel. Recém-saídos do Egito idólatra, os 2,5 milhões a 3 milhões de israelitas passaram esse primeiro ano pós-êxodo nas montanhas desertas do Sinai. Os estudiosos chamam esse período de ano teológico, pois durante esses meses o povo recebeu uma grande quantidade de verdades religiosas que não conheciam por serem escravos num país dominado pela idolatria. Para quê? Para que pudessem sobreviver e não ter que enfrentar inimigos poderosos numa luta armada. Então, Deus providenciou alimentação, água, vestuário, saúde, uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem para lhes proteger. E agora lhes dava a lei. Agora, depois de terem recebido a lei e de terem levantado o tabernáculo, os israelitas precisavam saber como cultuar a Deus. Como adorar esse Deus poderoso e amoroso? Levítico é então um livro que registra essas orientações. Levítico mostra a necessidade da pureza e da santidade para o povo, mas especificamente para o ministério sacerdotal. É de se notar que nessa ênfase a palavra santo aparece 93 vezes no livro e a palavra expiação aparece 51 vezes, demonstrando assim a natureza dessas orientações. Sétimo aspecto agora, quanto ao tema do livro. O tema geral do livro de Levítico era comunicar a maravilhosa santidade do Deus de Israel e delinear os meios pelos quais o povo poderia ter acesso a ele. O tema do livro é a lei dos sacerdotes de Israel. É o livro que responde a seguinte questão. Anote aí. Como pode um pecador aproximar-se de um Deus santo? Eu vou repetir. Esse é o tema de Levítico. Como pode um pecador aproximar-se de um Deus santo? Vamos agora para o oitavo aspecto introdutório do livro, quanto à ideia central e a palavra-chave do livro. A ideia central de Levítico é a ideia de santidade. Isso quer dizer, a ideia da separação, da consagração. Levítico mostra a transformação do uso normal, do uso comum, para um uso especial, para um uso consagrado a Deus. E a palavra-chave é santidade, ou santo, usada mais de 90 vezes nesse texto. Um nono aspecto, agora, é o relativo ao propósito do livro. Por que o livro foi escrito? O propósito do livro de Levítico é muito específico e pode ser entendido em 3 aspectos. Vamos lá. O livro é uma convocação do povo de Deus para uma vida de santidade pessoal. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, o propósito do livro é claramente orientar Israel a viver como uma nação santa em comunhão com o Deus Santo. E ainda um outro aspecto do propósito do livro é dar as normas pelas quais Israel, como uma nação separada, consagrada, deveria desenvolver sua comunhão com o Deus Criador dos céus e da terra. Os muitos rituais e simbolismos que foram usados para, de alguma maneira, retratar o Senhor Deus como um Deus santo. E foram usados também para ensinar que a comunhão com esse Deus santo só acontece quando houver expiação, isso é, quando houver pagamento pelo pecado e uma vida de obediência integral. A ênfase na santidade é tão forte em Levítico que nos capítulos 17 a 27 temos uma seção distinta pelo seu caráter especial e por isso ela tem sido chamada de a Lei da Santidade. Agora, um 10º aspecto deste livro. Quanto às formas literárias, com exceção de poucas passagens narrativas e uma seção de bênção e maldição, Levítico consiste em material legal, particularmente de natureza cultual. A maior parte desse material é altamente estruturada em forma quase poética. A forma legal da maior parte do livro, prescrições e estatutos, dá a entender que ele pertencia a um texto de aliança. De fato, ele trata das exigências da aliança que regulam os meios pelos quais a nação e os indivíduos israelitas poderiam estabelecer e manter o devido relacionamento com o Senhor, seu Deus.
mais um aspecto introdutório ainda. Veja que nós temos vários deles, né? Agora estamos no 11º. Quanto à teologia do livro de Levítico. Israel era uma nação santa, uma nação separada para ser um povo especial de Deus. Ora, tendo aceitado essa condição ao firmar a aliança, Israel tornou-se um instrumento de Deus, o mediador da sua graça salvadora para todas as nações da terra. Para ser uma nação santa, Israel precisava de um meio pelo qual essa santidade ou separação pudesse ser mantida. Israel precisava de um conjunto de orientações, de regras, que estipulassem cada aspecto daquele relacionamento entre a nação e o seu Deus. Levítico esboça como Israel poderia prestar a devida adoração a Deus para cultivar e manter a relação criada pelo compromisso mútuo da aliança. E assim, o Deus soberano ordenou não só os princípios de acesso pelos quais o seu povo servo deveria chegar-se a ele, mas também designou períodos e lugares especiais. 12º aspecto, quanto à introdução do livro. Veja só, agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do livro. Esse livro, que é um manual de santidade, pode ser dividido em 5 grandes porções. Primeira, leis sobre os sacrifícios e ofertas, do capítulo 1 até o capítulo 7. A consagração dos sacerdotes, capítulo 8 até o capítulo 10. Leis sobre a purificação, capítulo 11 a capítulo 15. Agora veja só esse 4º aspecto. Leis sobre o Dia Nacional da Expiação. Só um capítulo reservado para esse tema, capítulo 16. E depois aquilo que já nos referimos, leis da santidade, do capítulo 17 até o final do livro, até o capítulo 27. 13º aspecto introdutório do livro de Levítico, quanto ao simbolismo de Cristo que nós podemos perceber em Levítico. Querido amigo, esse livro sacerdotal, com certeza, prefigurava, antecipava, mostrava como sombra a pessoa do Senhor Jesus Cristo e toda a sua obra como sumo sacerdote da nossa salvação e como nosso sacrifício aceito diante de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do mesmo modo que em Gênesis vimos Melquisedeque como uma figura de Cristo, aqui em Levítico, Arão é uma prefiguração do nosso Salvador. Mas, sobretudo, os diversos sacrifícios que veremos no livro, eles apontam para Cristo da seguinte maneira. Primeiro, no sacrifício pelos pecados, Jesus é a nossa expiação. Segundo, no sacrifício do holocausto, Jesus é a nossa justiça. Terceiro, na oferta pacífica, Jesus é a nossa paz com Deus. Quarto, no sacrifício pela transgressão, Jesus é a nossa satisfação, é a nossa reparação. E em quinto lugar, na oferta de manjares, Jesus é a nossa oferta ou a nossa dádiva diante de Deus. Mas agora estamos chegando ao final do nosso programa e desses aspectos introdutórios. Nós vamos mencionar mais 2 ainda. Agora vamos mencionar o 14º aspecto introdutório ao livro de Levítico, quanto ao valor ético de Levítico. Os rituais de Levítico encontram seu cumprimento no sacrifício do Senhor Jesus, não sendo assim regras vigentes no culto cristão. Contrastando com isso, o apreço e a gratidão pela santidade de Deus e a lembrança do que Deus fez para o nosso livramento, mas veja bem, não o livramento da escravidão egípcia, mas o livramento da nossa escravidão do pecado, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, da morte, do sacrifício de Jesus, certamente continua a motivar os cristãos a um viver santo. Querido amigo, você se lembra que nós estudamos recentemente os últimos capítulos de Marcos e vimos o sacrifício do Senhor Jesus em nosso lugar. Ora, o Senhor Jesus morrendo em nosso lugar, sendo Cordeiro de Deus, certamente deve nos motivar a um viver santo. E isso vale para nós ainda hoje. E em 15º lugar, o 15º aspecto que queremos mencionar ainda sobre Levítico é em relação à mensagem de Levítico para os dias de hoje. Veja só, o livro de Levítico, sem dúvida, é um dos mais negligenciados do Antigo Testamento, exatamente porque os cristãos de hoje não conseguem ver a sua importância para a vida atual. Mas quando se percebe, quando nós olhamos detidamente esse livro,
Quando se percebe que os seus principais temas ou ideais são a santidade de Deus, a sua aliança com seu povo e as consequentes exigências de uma vida santa, aí então nós vamos ver a relevância do estudo de Levítico para hoje. Estamos terminando então o nosso tempo de estudo. Nós queremos agradecer a sua companhia e a minha expectativa é que essa introdução ao Levítico tenha edificado a sua vida e tenha motivado você a estudar profundamente esse livro. Escreva-nos por carta ou pelo e-mail. Entre em contato conosco. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 046-26970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail atravésdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.